O ambiente interfere no desenvolvimento da criança? E a resposta é sim, o ambiente interfere no desenvolvimento da criança. Se você não sabia, está sabendo agora. E você, quer aprender a como criar um ambiente rico para ajudar no desenvolvimento da sua criança em casa? Então esse vídeo é para você. Fica nele até o final para você aprender como criar um ambiente rico para a criança. Eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento Aqui de 100 Neura. É muito bom te ver aqui novamente. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, aqui no canal Movimento Aqui de 100 Neura, eu trago assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Então se você quer saber mais sobre isso, sobre como poder ajudar o seu filho aí em casa no seu bom desenvolvimento, então você precisa seguir este canal. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o ambiente, sobre como o ambiente interfere no desenvolvimento da criança. Esse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos falar sobre 4 questões. Primeiro, o ambiente do brinquedo, o que são brinquedos pobres. Vamos falar sobre o ambiente de guerra na casa e, ao final, vamos falar sobre como criar um ambiente rico para o desenvolvimento da criança aí na sua casa. Bem, nós sabemos que a primeira infância é de extrema importância. Para você que segue o meu canal sabe muito disso, eu sempre falo isso. Mas o que a criança mais precisa? Ela precisa de vivências. Então, nós precisamos ter um ambiente onde essa criança vive de forma rica, que dê subsídios para ela poder se desenvolver. E não necessariamente isso quer dizer que essa criança vai precisar ter muitos brinquedos, que essa criança vai precisar ter muitas oportunidades para fazer curso disso, daquilo outro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre organizar o ambiente que ela mora, que é a sua casa. Isso mesmo, vários espaços na casa podem contribuir para o bom desenvolvimento da criança. E é sobre esse ambiente que nós vamos conversar. Vamos começar a falar então pelo ambiente dos brinquedos, aquele espaço em que os brinquedos da criança ficam guardadinho. Então, como que a gente pode fazer com que esse espaço seja melhor, que seja um ambiente rico para essa criança? Bem, primeiro eu tenho uma playlist aqui que eu falo sobre organização de brinquedos e eu vou deixar na descrição desse vídeo para depois você complementar junto com esse vídeo aqui. Vale super a pena. Lá eu ensino para vocês qual a forma que os brinquedos das crianças devem ser organizados para que as crianças tenham um maior potencial, para que elas usem esses brinquedos de forma adequada, para que também não haja aquela questão de espalhar brinquedos pela casa inteira e como que você pode fazer com que essa criança use todos os brinquedos dela para você não falar, nossa, meu filho tem tantos brinquedos e ele ainda continua querendo mais, mas não brinca nem com a metade. Tá? Então depois confere essa playlist porque vai te ajudar muito. Segunda questão, dentro do espaço dos brinquedos da criança, do ambiente do brincar. Não pode haver muitos brinquedos disponíveis para essa criança. Por quê? Porque vai ter muita coisa para chamar a atenção dela. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem muita coisa, né? Uma criança chegaria aqui e iria querer mexer em tudo, porque tudo chama a atenção dela. Então isso vão ser coisas que vão distrair e vão chamar muita atenção dela. E aí ela não vai conseguir brincar com o brinquedo até o final, tendo um começo, um meio e um fim. Por isso que não é legal a gente deixar muitos brinquedos. Então qual é o ideal? Nós deixarmos de 4 a 6 brinquedos disponíveis nesse ambiente do brincar da criança, que seja uma brinquedoteca da casa, que você deixou um quartinho e chama aquilo de brinquedoteca ou espaço do brincar, que seja dentro do quarto da criança, algum espaço que os brinquedos fiquem, em algum espaço na sala, enfim, mas que fique somente disponíveis de 4 a 6 brinquedos. E o que eu faço com o resto dos brinquedos? Eu escondo. Isso mesmo, isso não é maldade com o teu filho. Você vai guardar o restante dos brinquedos em caixas e vai colocar no lugar que ele não vai ver. E aos poucos você vai fazendo essa troca, você vai aprender a fazer esse rodízio, olhando depois essa playlist que eu falei para vocês sobre a organização dos brinquedos. E também a outra questão é que você precisa deixar esses brinquedos na altura da criança. Imagina aqui no meu armário, né? Aqui a gente ainda uma criança alcançaria aqui, né? Mas se eu colocar para cima, de duas uma.
ou ela vai ficar me chamando o tempo todo para pegar para ela, ou ela vai tentar pegar sozinha. Então, já que a gente sabe que a criança vai tentar pegar sozinha, melhor a gente evitar, né? Então, que o espaço do brincar da criança, todos os brinquedos estejam acessíveis a ela. Nossa, Keila, mas vai dar muito trabalho? Porque daí vai o tempo todo jogando e fazendo bagunça. Não vai. Lembra que eu te falei para você assistir a playlist? Assiste, porque você vai aprender como que isso vai ser organizado. Brinquedos pobres. Com certeza você já viu e já aconteceu por aí que a criança preferiu pegar talvez um bloquinho em vez dos brinquedos dela. Já aconteceu isso? Ou quis brincar com qualquer outra coisa da casa. Sabe por que isso acontece? Muitos brinquedos que nós damos para as crianças, nós chamamos eles de brinquedos pobres. Por quê? Porque não depende da criança para existir. São apenas brinquedos em que as crianças têm que apertar e ficar olhando alguma coisa acontecer, ou chacoalhar, balançar, ou algo do tipo, em que o brinquedo funciona sozinho. E isso não prende a atenção da criança por muito tempo. Inicialmente ela pode até gostar, mas depois isso vai virar sucata, isso vai ficar lá escondidinho e essa criança não vai querer saber mais e vai preferir pegar aquele seu bloquinho de nota, as panelas, os potes na cozinha, qualquer outra coisa menos aquele brinquedo que não necessita dela. Por quê? Porque a criança precisa de brinquedos que dependam dela para existir, como por exemplo, massinha, blocos de montar, vão precisar da criança para que eles existam, senão eles não vão fazer nada sozinhos. Então, essa já é uma dica bem legal para poder enriquecer o ambiente da criança. Procure brinquedos que dependam da criança para existir. Também dê opções para a criança de brincar com brinquedos não estruturados, que são coisas que não foram feitas para brincar, mas que se tornam brinquedos na mão das crianças. Potes que você não iria usar, pode ser aqueles potinhos de iogurte que iria jogar fora, viram um brinquedo, pode ser também a caixa de ovos, alguma garrafa. Isso funciona muito na mão das crianças, elas gostam muito, então é muito legal você também intercalar. Quer comprar brinquedos? Opte por brinquedos que dependam da criança para existir. E também intercale oferecendo essas outras coisas que não foram feitas para brincar, porque atrai muitas as crianças. E um segredinho, elas ficam bem mais tempo brincando com eles. Outra questão que nós precisamos tomar cuidado é sobre as texturas dos brinquedos que nós oferecemos para as crianças. Se você der uma reparadinha nos brinquedos que o teu filho tem aí, eu acredito que a maior parte deles seja de plástico. Você já parou para pensar que o plástico não é uma textura que dá tanta informação? Então também tome muito cuidado com o tipo de textura que esse brinquedo vai ter. E dê para essa criança o máximo de textura possível. Por quê? Porque o cérebro dessa criança aprende por meio dos 5 sentidos. E se você oferece texturas, formas, tamanhos, pesos diferentes, você está incentivando mais ainda esse cérebro. Então ofereça para a tua criança brinquedo com texturas como, por exemplo, brinquedos de madeira. Você também pode deixar a sua criança brincar com grama, com terra. São brinquedos na mão dela, tem texturas diferentes, ok? Então também tome cuidado para não exagerar com muitos brinquedos somente de plástico e oferecer mais qualidade de textura para essa criança pegar, movimentar e explorar e principalmente vivenciar. Ambiente de guerra. Quem em sã consciência quer trabalhar num lugar que não te valorizam, só falam com você gritando, deixam você com vergonha, te humilham na frente das outras pessoas? Tenho certeza que você não quer, né? Pois é, a tua criança também não quer viver num ambiente de guerra. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com algumas coisas que nós fazemos e muitas vezes não percebemos. Por exemplo, gritar o tempo todo, ficar comparando a criança e nunca elogiar o que ela faz. Sempre falar que ela é ruim. Sempre não valorizar no que a sua criança é boa. Vamos parar para pensar. Você é bom em tudo o tempo todo? Acredito que não, né? Cada um de nós
tem as suas qualidades e tem os seus defeitos. E com as crianças não é diferente. Então nós temos que tomar muito cuidado com a forma como que a gente fala. E principalmente gritos. Gritos só vai gerar uma coisa na sua criança: medo. E medo não é o respeito que você gostaria de ter do teu filho, eu tenho certeza. Porque por enquanto que ele ainda é pequeno, ele vai te obedecer por medo com você gritando. Mas e quando ele ficar grande? E ele vai querer te enfrentar, e aí? O que você vai fazer? Então toma muito cuidado, procura evitar de gritar. Tome cuidado com o tom de voz que você fala para você não perder a obediência do teu filho. Também cuidado com as comparações. Comparação só serve para duas coisas: exalta um e humilha o outro. Para que comparar, não é mesmo? Então jamais compare o teu filho nem com você, nem com o irmão, nem com o primo, nem com o vizinho, nem com o amiguinho, nem com ninguém. Sempre traga elogios para ele do que ele é bom. Se você quer que ele melhore em alguma coisa, dê esse estímulo para ele melhorar. Fale para ele, incentive a forma como ele pode melhorar. Se você viu que é alguma coisa que ele está precisando, e sempre exalte aquilo que ele é muito bom, porque assim ele vai se animar para melhorar naquilo que ele precisa. E a outra questão: pare de achar que tudo que o teu filho faz é ruim. Não é verdade. Cada um tem uma forma de fazer. Inclusive, se formos irmãos, um é diferente do outro. Então, comece a elogiar mais, a encorajar mais naquilo que ele é bom. E claro, é sempre bom a gente observar em coisas que ele também precisa melhorar e dar essa ajudinha. Então, a gente precisa melhorar esse ambiente de guerra, porque isso não vai ajudar no desenvolvimento da criança, isso vai frustrar ela e isso também vai atrapalhar no desenvolvimento cognitivo, vai atrapalhar no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento social e no desenvolvimento motor dessa criança. Então, às vezes, quando essa criança apresenta alguma dificuldade lá na escola, não é por falta de capacidade dela, é por alguma questão que está acontecendo em casa que não está fazendo bem para o seu emocional. Logo, quando ela vai tentar fazer alguma coisa, não está dando certo. Porque tudo se comunica, tudo precisa estar bem na criança. Então, vamos regular este ambiente na casa, o ambiente da fala, do carinho e tirar esse ambiente de guerra. Ok, agora que falamos então sobre o ambiente do brincar e a necessidade de organizar esse ambiente de acordo com a criança, falamos também sobre os brinquedos pobres e também falamos sobre o ambiente de guerra na casa. Agora então, vamos lá para como criar um ambiente rico para auxiliar no desenvolvimento da criança na minha casa. Primeira questão: organize a casa para que a criança possa explorar e vivenciar as coisas do dia a dia. Se tem alguma coisa que ajuda no desenvolvimento da criança, é proporcionar para ela que ela também faça as coisas do dia a dia da casa. Afinal, a criança é um ser dessa casa, então ela precisa participar de tudo para se sentir pertencida. Então, lá no banheiro, deixe esse banheiro acessível para que essa criança possa escovar o dente sozinha. E quando houver necessidade de você ir lá e dar uma caprichada, faça isso. Até porque ela ainda está aprendendo como cuidar do próprio dente, mas ela também precisa fazer isso sozinha. Para que ela possa usar o vaso sozinha, dê essa oportunidade, organize lá no banho, coloque um tapetinho antiderrapante para que ela possa tomar banho sozinha, passar a bucha, lavar os cabelos. E claro, você vai estar ali auxiliando no que precisar e no que ela ainda não conseguir fazer, você vai ajudar ela, sempre falando com amor, com carinho, dando oportunidade para ela. Por exemplo, a mamãe lava o cabelo e você passa a bucha no seu corpo, você passa o sabão no seu corpo. Vamos levar um amiguinho para dar um banho nele também? E aí ela também vai fazendo todo o processo com esse brinquedo que você está fazendo nela. Tem essa possibilidade também.
Lá na cozinha, deixa esse bebedouro, a água, com acesso disponível para a criança. E é claro, ela vai querer ficar mexendo se for um bebedouro, né? Lá com a torneirinha para ficar apertando toda hora. Mas ensine, aos poucos ela vai aprendendo. Lembre-se de uma coisa, até 3 anos a criança não tem memória. Você precisa constantemente falar. A partir daí vai começar a ser formado essa parte no cérebro que é responsável pela memória da criança. E conforme você vai falando, ela vai aprendendo. Para que uma criança aprenda, ela precisa de repetição. Então ensine para ela a forma de beber água e mostre para ela que aquilo não é um brinquedo. Para que aquilo serve? Corrija, delimite, mas dê oportunidade. Quando for a hora de comer, deixe espaços lá no armário que fiquem copo, garrafinha, o talher, o prato dessa criança lá disponível para que ela pegue o seu e arrume a mesa. Dê oportunidade para ela ajudar a arrumar a mesa também. Deixe ela comer sozinha. Se precisar, você dá algumas colheradas, ok, mas deixe ela fazer sozinha. Vai sim fazer uma bagunça, mas isso é um baita estimulador. Percebe o quanto que essa criança vai ter que ter de domínio do próprio corpo para poder sentar, para poder pegar a colher e colocar na boca, para saber a quantidade que ela vai ter que colocar na colher para que não caia antes que chegue na boca. Olha o tanto de movimento que tem aí. Então, essas possibilidades de fazer atividades da vida diária é muito rico para o desenvolvimento da criança. No quarto dela, que as coisas dela também, roupa, calçado, sejam na altura dela. Dê oportunidades para ela escolher. Se ainda está muito difícil, que ela ainda, sei lá, você não gosta, que ela não combina muito bem, então dê para ela possibilidades. Olha, hoje a gente tem essa possibilidade para vestir, tem essa. Qual você quer vestir? Deixa ela tentar vestir sozinha, dê ajudas parciais, sabe? E nas outras partes da casa, a mesma coisa. Tome cuidado com coisas perigosas, né? Como eu falei para vocês, coisas que é da criança não serve para ficar lá no alto, tem que ser na altura dela, para ser acessível para ela. Evite essas coisas para que não aconteçam acidentes, porque eles vão pegar, eles querem aquilo, eles vão pegar. E muitas vezes a gente não pode atender a criança na hora que ela quer. Às vezes a gente está ocupado, né? Então, a primeira ideia é fazer com que elas participem da vida diária. Segunda coisa, não faça pela criança. Deixe a criança fazer por ela, inclusive a começar pelos brinquedos. Ela brincou, ela guarda. Se você brincou junto, você ajuda, mas ela vai guardar, mesmo de pequenininha. Você já começa a fazer isso porque a criança vai começar a entender que tem lógica para as coisas. Usou, guardou. Pegou, devolveu no lugar. Ela precisa ver você fazendo isso e você precisa ensinar ela de forma lúdica, brincando, cantando música na hora de guardar. Tem várias músicas que você pode procurar na internet para a hora de guardar o brinquedo. Então, não faça pelo teu filho. Só faça aquilo que realmente a idade dele ainda não permite. Fora isso, deixe ele fazer e se coloque à disposição para ajudar. Mas ele também precisa entender que ele não pode fazer tudo quando ele quer, do jeito que ele quer. Mostre que existe limite, que existem regras nessa casa e que todos na casa têm que seguir, inclusive o papai e a mamãe e ele também. Terceira questão, cuidado para não exagerar nos nãos. Qualquer coisa que teu filho fala, para proteger, você fala não, não, não. E ele nunca tem essa possibilidade de talvez frustrar com alguma coisa, porque sim, ter uma frustração é importante, mas o tempo todo não é legal. Ou se ele quer tentar alguma coisa que é a primeira vez, você acha que, nossa, não vai conseguir. Por exemplo, tem 2 anos e quer beber água no copo, em vez de na garrafinha, você fala não, você vai se afogar, vai cair água em você, deixa. Se ele pediu, ele está se sentindo capaz, ele está querendo fazer parte da tua vida, da realidade da casa, porque ele vê você fazendo isso. Então deixa, mas explica.
Ó, você vai poder, mas é assim que funciona e deixa fazer. Se acontecer, se engolir um monte de água, se molhar, não fale, tá vendo? Eu disse, por isso que você não podia fazer. Faz isso não. Fale para ele, não, tudo bem, é a primeira vez. Da próxima vez você já sabe que não dá para fazer assim, que assim não funciona, tá tudo bem. Então seja amoroso e gentil e entenda que para toda uma primeira vez vai dar errado. Acontece, né? Então toma muito cuidado para não exagerar no não. Criança precisa sim ouvir não, porque ela também precisa se frustrar, mas exagero, isso vai fazer com que nós sejamos rígidos demais com a criança e vai fazer essa criança ter medo de você. Então, no futuro, quando acontecer alguma coisa, ela não vai falar com você, porque ela já sabe o que você vai falar. Então, não faça isso, porque senão você vai afastar o teu filho de você. E por último, eu quero deixar uma sugestão para você entender como que funciona o cérebro do teu filho. Estude sobre como que o cérebro do teu filho funciona. Tem um livro maravilhoso que eu quero deixar indicado para vocês, se chama O Cérebro da Criança. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem um pouquinho mais esse livro, vale muito a pena. E lá tem dicas maravilhosas para vocês aprenderem a lidar diariamente dentro do ambiente do lar, a entender como que o cérebro da criança funciona e como que vocês na prática podem agir perante várias situações diárias. Certo? Eu espero que vocês tenham aprendido o quão é importante nós organizarmos e prepararmos um ambiente rico para o desenvolvimento da criança e que só isso já vai ajudar muito o desenvolvimento dessa criança. É isso que ela precisa, ter vivências. E essas vivências começam na casa. O ambiente do lar é esse primeiro ambiente de vivência que essa criança precisa e precisa dele de forma rica e abundante na vida dela. Se você gostou desse vídeo, aperta esse like aí pra mim. Se não é inscrito, considere se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui conosco. Um beijo, até a próxima!